Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando mais uma semana que eu desejo que seja ótima para você, embora nós todos estejamos sendo bombardeados, essa palavra nunca foi tão precisa nesse momento, por tantas informações de coisas complicadas, coisas pesadas que vêm de fora para dentro. Mas esse tipo de fato, ou fatos, guerras que estão acontecendo fora do nosso país, atingem também o nosso emocional, mas têm conexões diretas com a nossa vida política aqui no nosso país. E aí é muito importante nós termos essa possibilidade de estarmos conversando aqui, porque a gente ajuda a desmascarar uma série de criaturas que estão atuando fora do nosso país e que estão atuando dentro do nosso país. A figura do inelegível, ele chegou até o poder aqui no nosso país porque muitas das suas deformações de caráter, as deformações morais, não foram devidamente explicitadas pelos grandes veículos de comunicação e também aqui nas redes sociais. Muitos acabaram sendo surpreendidos. Quando houve a fase de governo dele, se a gente puder chamar de governo, houve mais possibilidades de a gente desmascarar alguns pontos do comportamento dessa criatura, embora os grandes veículos de comunicação tenham se omitido, sobretudo no período da pandemia, em relação à responsabilidade desse criminoso, responsabilidade direta com as mortes que nós tivemos aqui no Brasil, por razões que eu já conversei aqui com vocês, para manter o gangster mor da nação na área econômica, fazendo tudo aquilo que o mercado, que os grandes grupos econômicos, os meios de comunicação sempre desejavam que fosse implementado. Então deixar esse genocida, esse palhaço, esse criminoso, permanecer à frente do nosso país. E hoje, em meio ao conflito grave que está acontecendo no mundo, o que a gente vê? Esse tipo de matéria aqui, ó. Deixa eu dar para vocês pegarem bem, né? E aí eu pergunto para vocês, o que o Brasil tem que se envolver diretamente nesse tipo de conflito? A gente vê a matéria. Depois de ataque dos Estados Unidos, Bolsonaro posta foto com Trump e Netanyahu. Americanos entraram na guerra de Israel contra o Irã na madrugada deste sábado. Eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, o que o Brasil tem que se alinhar com Donald Trump e Netanyahu? Por que a figura do inelegível está fazendo isso? Não por vassalagem, por puxa-saquismo, por falta de caráter, por pequenez moral, por falta de entendimento do que representa o Brasil no cenário internacional. O que representa nós estarmos juntos com esses criminosos internacionais, esses genocidas também? Se não por algum tipo de sonho de ter deles, algum tipo de retribuição, algum tipo de ação concreta para livrá-lo da cadeia, né? Então, isso é muito complicado, isso é muito triste. Quando a gente vê esse tipo de imagem aqui, ó, eu pergunto a vocês, o que significa isso, gente? Um líder religioso, ou que se apresenta como um líder religioso no Brasil, está conectado aqui com o maior criminoso do século. Olha, gente, se a gente tivesse no século passado, essa criatura estaria sendo ombreada aí com os piores genocidas e assassinos do planeta, né? Os causadores da Segunda e da Primeira Guerra Mundial, para dizer o mínimo. E a gente vê cenas como essa aqui, um evento religioso, e a gente vê políticos com a bandeira de Israel. Tarcísio de Freitas e aqui o prefeito da cidade de São Paulo, Nunes, né? Gente, é um negócio tão absurdo, porque de repente essas figuras estão passando para os evangélicos menos cultos do ponto de vista da doutrina evangélica, que Jesus Cristo tem alguma coisa a ver com o Estado de Israel, gente. É uma empulhação tão grande. Eles estão começando a se sentirem judeus de uma hora para outra. Os evangélicos acham que são iguais aos judeus do ponto de vista religioso, do ponto de vista de pregação de princípios. O que é uma coisa absolutamente falsa, porque o Estado de Israel, cuja bandeira eles estão aqui envolvidos, é um Estado que pratica no seu cotidiano fundamentos, princípios, comportamentos, políticas públicas visceralmente opostas àquilo que os evangélicos defendem o tempo todo. Por exemplo, Israel é um Estado laico, por incrível que pareça. Israel é um Estado que admite o casamento de pessoas do mesmo sexo. É um Estado onde o aborto é legalizado.
é um estado onde tem a maior parada gay da região toda. Enfim, isso só para dizer algumas das coisas assim de um estado que, do ponto de vista da sua sociedade, tem um respeito, um liberalismo muito superior ou totalmente oposto àquilo que os evangélicos pregam para cima e para baixo. Então, é uma grande empolhação. Mas esse nosso espaço aqui, ele permite que a gente vá desmascarando esses oportunistas todos. E esse senhor Tarcísio é o mais perigoso da vez. Porque, ao contrário de Bolsonaro, que era um completo imbecil, o Tarcísio é um espertalhão. É uma pessoa que é o venal da política, que está disposto a fazer qualquer coisa para se dar bem. E o qualquer coisa significa, inclusive, entregar o nosso país, entregar a nossa pátria. Eu vou passar aqui para vocês um pequeno vídeo muito interessante, mas antes que eu me esqueça, é fundamental convidar você que está chegando agora no nosso portal, enfim, que gosta aqui do que nós fazemos todos os dias e já assistiu alguns vídeos, para que você se inscreva aqui conosco e compartilhe também os nossos vídeos. Participe dando seu joinha, mandando seu comentário, entrando no nosso chat, mandando aqui as suas opiniões, que são muito importantes aqui no nosso portal. E se puder, prestigie também nosso clube de membros, porque aqui você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos pegar aqui e fazer um pequeno parênteses no meio dessa empolhação, com mais uma outra, né, que você deve ter visto por aí. A ideia do Bolsonaro de tratar todo eleitor no país como um idiota, um imbecil. E uma dessas formas de tratar as pessoas como imbecis é pegar os filhos e espalharem por estados aqui no nosso país para se elegerem por esses estados e sem nenhum tipo de compromisso com o povo desses estados, que foi o que aconteceu com o Dudu Bananinha, que montou um domicílio eleitoral falso, ele não vive em São Paulo, e para se eleger pelo estado de São Paulo. E agora está tentando fazer isso com o filho Carlos Bolsonaro. Só que a Federação das Indústrias de Santa Catarina está falando, vem cá, que palhaçada é essa, né? Mesmo sendo bolsonarista, na grande parte do empresariado do estado de Santa Catarina. A matéria nos diz que, após o rumor de candidatura de Carlos Bolsonaro, Fiesc diz que Santa Catarina não precisa importar políticos, que é uma coisa vexatória, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, tomara aqui que a conexão nos ajude, se der interrompido eu voltarei a falar dele, que é um vídeo muito esclarecedor aqui do pastor e teólogo Antônio Carlos Costa. É uma figura muito interessante e ele faz uma análise crítica dessa mistura de política com religião a partir dessa marcha para Jesus, ou com Jesus, que se deu agora nesse final de semana em São Paulo. Aliás, foi na quinta-feira. E eu achei muito elucidativo que ele já fala, olha, eu particularmente sou contra esse tipo de manifestação porque ela é excludente. Ela coloca, olha, se você não está aqui na marcha, você não pertence ao meu mundo religioso, né? Ou defende os mesmos princípios que eu defendo. Então acompanha aqui, gente, é muito interessante, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na parte mais ampliada. Não vejo a marcha como uma boa obra nos termos das Escrituras. Não está entre as ações que, segundo Jesus, fariam com que os não cristãos glorificassem ao Pai, que está nos céus. Mas não foi isso o que mais me preocupou na marcha em São Paulo. Eu digo de todo o meu coração. A verdadeira fonte de divisão foi o uso do evento como instrumento de campanha política, colocando o nome de Jesus ao lado de um projeto de poder humano. E mais ainda, a exibição ostensiva da bandeira de Israel em meio a uma guerra sangrenta. Quais são os erros de tudo isso? O primeiro erro é identificar o cristianismo com a extrema-direita. A fé cristã não cabe em nenhuma ideologia política. Não existe uma ideologia que possamos chamar de essencialmente cristã. E atrelar o nome de Cristo à extrema-direita fecha as portas da igreja para todos que pensam diferente, dentro e fora da igreja de Cristo. Segundo erro, diz respeito à diversidade da própria igreja. Em temas de natureza política, a unanimidade é impossível. É dever da liderança eclesiástica abrir espaço para que cristãos possam, à luz de sua consciência, chegar às suas próprias conclusões políticas, sem que se imponha uma ideologia como sendo a ideologia de Deus. Outro erro gravíssimo: colocar um político no parque. Quando isso acontece, a igreja se torna cúmplice de seus erros. O que ocorreu, por exemplo, no governo Bolsonaro. Um governo que foi elevado à condição de governo de Deus, mas que acumulou tragédias.
700 mil mortes durante a pandemia, fruto de uma condução irresponsável. A criação da BIM paralela para espionar adversários, inclusive pastores e jornalistas, e o envolvimento com a tentativa de golpe de Estado. Toda vez que um político sobe ao púlpito de uma igreja ou a um palco como da marcha, a igreja se torna cúmplice dos seus erros. Outro equívoco enorme: escolher um lado na guerra entre Israel e os palestinos. Esse gesto escandaliza árabes, muçulmanos e qualquer pessoa de consciência. Não é preciso ser muçulmano para ver em Gaza um massacre, uma aberração que deveria indignar a todos os cristãos. Quando a igreja se alinha incondicionalmente ao lado, fecha as portas para pessoas preciosas, para vidas humanas que Deus deseja alcançar pelo Evangelho. Como compartilhar a fé com aqueles a quem demonstramos indiferença diante do sofrimento de seus filhos? Outro erro inominável: não demonstrar compaixão pelos palestinos enlutados. Estamos falando de crianças mutiladas, pais retirando corpos ensanguentados dos escombros. São imagens que causam dor em qualquer ser humano, de qualquer fé, ou mesmo sem fé. O cristianismo não pode se calar diante desse sofrimento. Mas o erro sugeria que Deus tem dois povos: a igreja e Israel. Esse ensino não encontra fundamento nas Escrituras. Em Mateus, capítulo 21, verso 43, Jesus declara, abre aspas, gente, eu vou colocar digo que o reino de Deus lhes será na descrição do nosso vídeo, porque eu sei que vocês pedem, né, toda vez que é uma coisa muito interessante, é o vídeo completo aqui do Antônio Carlos Costa. E que o nosso papo de hoje seja apenas um pontapé inicial para a gente continuar a desmascarar esses crápulas todos. Enquanto muitas pessoas ainda estão preocupadas com razão, com o comportamento do inelegível, ele chamando a atenção ainda, a figura do seu Tarcísio está correndo por fora, está sendo projetado por fora. E a gente tem que ficar muito atento e combatê-lo a partir de já, instantaneamente, para jogar essa luminosidade na cabeça das pessoas que ainda acreditam que esses farsantes representam algum tipo de fundamento religioso, algum princípio religioso, e que fazem isso apenas para os seus benefícios pessoais e também para garantir que os grupos econômicos poderosos aqui no nosso país e fora do nosso país continuem a fazer de trouxa uma grande parcela da sociedade aqui no Brasil e fora do nosso país, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Bom, um grande abraço, tchau!